Gravando então, pessoal, disciplina de treinamento físico, parte 2, do dia 18 de janeiro de 2022. Agora, na parte anterior, nós falamos de como a disciplina vai ser estruturada, né? E nessa parte da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do treinamento físico e as suas relações com a educação física, né? Como ela se situa no curso de vocês e qual é a importância, qual é a perspectiva dela na formação de vocês, que eu acho que é uma coisa bem importante a gente começar a quebrar com algumas ideias que muitas vezes os alunos vêm até aqui, que são muito limitados mesmo, tá? Então, vamos tentar abrir um pouquinho os horizontes para falar do que é esse treinamento físico. Para começar, né, gente, a formação, vocês têm uma tríade ali que na minha cabeça sempre ficou clara na formação do professor de educação física, que é uma formação forte sociocultural, né, humanística, um outro eixo humanístico, e um terceiro biodinâmico, eu chamo assim, tá? No eixo biodinâmico de vocês, essa disciplina de treinamento físico, ela está colocada na trajetória ali, na formação, né, para ser uma disciplina aglutinadora, para ser uma disciplina de meio do curso para o final, embora possa ser feita no quarto semestre, né? Acho que no terceiro não dá, né? Mas, ou é no terceiro? Não, é no quarto, né? É no quarto porque tem requisito, tem que ter a fisiologia do exercício para fazer essa cadeira. No quarto semestre. Ah, ótimo. É no quarto semestre. Então, é da metade para o final. Mas o que ela faz? A ideia dela é que vocês tenham tido as disciplinas de anatomia, de cinesiologia, de fisiologia do exercício, tá? E com esses conhecimentos mais básicos do eixo biodinâmico, vocês comecem a jogar isso num liquidificador e que saiam informações que possam servir para o treinamento de vocês. Então, por exemplo, lá na cinesiologia, vocês aprendem lá sobre motores primários em determinado movimento antigravitário com seus auxiliares e etc. É um conhecimento que nem sempre a gente coloca direto na prática, né? Mas, claro, a gente sempre faz aquele esforço, o nosso liquidificador eterno. Mas o que acontece? O treinamento é uma disciplina que vai solidificar vários conhecimentos. E aí que vem a dificuldade, né? Nós somos geralmente formados em gavetas, né? Lá na gavetinha da fisiologia parece que é um mundo, só que a real, a Nanda que vive aí na prática faz muitos anos, é que esse mundo não é em gaveta, esse mundo é complexo, né? Vocês têm um aluno ali inteiro, que vocês têm que pensar sobre a fisiologia dele, sobre aspectos psicológicos dele, tudo junto, para tomar decisões de uma aula, né? Inclusive sobre alguns aspectos que a gente vai chamar aglutinadores ali do biodinâmico, tá? Então, exercícios que evitam lesões, exercícios que otimizam aquilo que vocês querem melhorar. Ah, eu quero melhorar a força. Sorria e melhore força. Não adianta. Sim, eu tenho que sorrir, mas eu tenho que dar algum elemento para eles que eu sei que, historicamente, a ciência me mostrou que eu tenho mais chance de melhorar a força. Então, não adianta ficar, né? Então, a gente vai ter que organizar esses conteúdos e a disciplina tem essa função, essa missão bem difícil, que é desse liquidificador aí, de trazer informações e fazerem vocês tomarem decisões práticas a partir de um conhecimento que eu acho que tem um elemento que muitas vezes é subestimado na formação de vocês, que é o conhecimento do treinamento físico, né? Eu vejo assim, ó, por exemplo, a gente tem os biomecânicos da vida. Eu sou um cara mais da biomecânica, né? O cara adora biomecânica, é uma área linda, etc. É legal, mas, na real, eu não dou aula de biomecânica lá na pista. Quando eu vou trabalhar com meus pacientes Parkinson, com os meus alunos do triatlo, da equipe de triatlo, meus alunos do grupo de corrida, que são os projetos que eu coordeno de extensão, claro que não. Agora, sim, algumas informações de biomecânica vão me ajudar para tomar algumas decisões, né? E isso vai ser importante. Agora, na ordem certa. E aí que envolve existe um conhecimento muito nosso que muitas vezes é desvalorizado, que é dessas decisões mesmo. Como eu melhoro a força, sem trazer lesão? É claro que eu tenho que entender um pouquinho de biomecânica dos tecidos, né? Como eu vou realizar treinos de força rápida, sabendo que força rápida, pliometria, envolvem saltos. Saltos envolvem impacto. Impacto envolve lesões. Eu tenho que organizar isso, eu tenho que pensar nas cargas de treino de modo a que eu não pense só no ciclo, alongamento, encurtamento, porque eu vou ganhar mais centímetros de salto, mas que também evite lesões, porque senão
a gente sabe o que acontece, né? O cara para, o cara reduz o desempenho. Então, eu tenho que pensar de modo complexo isso, em várias facetas. Vocês quase sempre tiveram disciplinas que mostraram, muitas vezes, o olhar de um certo aspecto, que é importante, em algum momento, se aprofundar. Teve gente que entrou no ciclo de Krebs, que eu brinco com a, né, Ananda? A gente brinca, ela entrou no ciclo de Krebs e nunca mais saiu, né? Tudo bem, e o verdadeiro ciclo de Krebs, inclusive, o Álvaro adora essa, ele quer me matar quando eu falo essa, mas o verdadeiro ciclo de Krebs é tu decora o ciclo de Krebs, depois tu esquece o ciclo de Krebs, depois tu decora o ciclo de Krebs e assim vai. Se tu faz mestrado, doutorado, tu lembra de novo, depois tu esquece, né? Mas, fora brincadeira, a gente tem que entender essas coisas, mas depois a gente tem que tomar decisões. Quais são os treinos de resistência que vão me trazer aquela adaptação que eu espero, por exemplo, de conteúdo mitocondrial, que tem a ver também com o ciclo de Krebs, e depois com as lançadeiras lá de elétrons e etc. Eu tenho que saber aquilo, mas eu tenho que saber também como isso se comporta na hora da minha decisão, porque eu não vou ficar tratando lá com a citrato sintase, né? Eu vou estar trabalhando com as decisões de distância, volume, etc. Isso são decisões do treinamento, tá? De novo, não quer dizer que não sejam importantes. Eu sempre gosto de ressaltar isso, tá? Mas existe um conhecimento a mais que não é só da biomecânica, da psicologia, da anatomia, que é essa do treinamento. E essa nos configura muito como professores de educação física. Nos dão, é um dos conhecimentos que eu diria que é mais autóctono da nossa área, tá? Então, a gente tem que valorizar muito. Vou dar outro exemplo para vocês, as nossas tensões lá com os médicos. Eu trabalho num grande projeto que tem mais de 100 pacientes com Parkinson treinando, né? São meus alunos, inclusive, às vezes eu escorrego e falo paciente, mas são meus alunos acima de tudo, né? E dou treinamento para eles. E a gente vive direto com os neurologistas, e é um campo de trabalho enorme. Inclusive, eu vou falar ao longo do semestre, assim, que até hoje a gente ainda tem muito campo para crescer ali, porque tem muito pouca gente preparada para trabalhar com algumas desordens de movimento, etc. Tá? Bom, mas voltando ali para o caso, nessa ligação que a gente tem uma visão médica mais atrasada, eu vou dizer mesmo com a palavra que é mais equivocada mesmo, que pensa que exercício bota 30 minutos caminhando e sorria, né? Que eu faço essa brincadeira. E não é assim. A gente tem que... Os caras gastam milhões estudando o miligrama do remédio. Tem vezes que decisões de exercício trazem muito mais repercussão sobre a saúde do que aqueles miligramas estudados e investidos milhões de dólares. Só que, não, às vezes, não traz renda para a indústria farmacêutica, né? A visão mais antiga da medicina não considera, porque muitas vezes não entendem de exercício mesmo, né? E por aí vai. Os exemplos do Álvaro ali, vocês já devem ter passado na disciplina dele ou do pessoal da fisiologia que está dando aula hoje, o Cru eu dava também um monte sobre isso, mostram casos hilários sobre isso. De novo, nós precisamos reforçar o nosso conteúdo. E o treinamento físico é uma ferramenta muito boa. Outra mensagem que eu queria deixar para vocês é que essa disciplina, se vocês levarem a sério, ela é uma disciplina que vai ser sempre uma ferramenta, inclusive, de motivação para vocês. Ao longo do semestre, a gente vai ver que, primariamente, é para o aluno, claro, né? A gente organiza tudo para potencializar os ganhos com o aluno. Mas eu queria dar uma mensagem também, que ao longo dos anos eu fui percebendo, assim, e que é difícil, assim, a gente está na área ali, a gente vê muitos processos, a Ananda também já está há algum tempinho, né? E a gente vai notando, assim, os alunos os nossos colegas que vão se desmotivando, que vão repetindo coisas. Eu vou lá no curso de Capão da Canoa para pegar as últimas 2 ideias. E essas 2 ideias têm um tempo de validade. Se eu não penso sobre elas, eu decoro as últimas 2 dicas de treino, né, que saiu, a modinha do não sei o que lá. É legal, mas a gente vai ver que se a gente não pensar profundamente sobre aquilo que a gente está fazendo, aquilo ali, primeiro, é desmotivante para o aluno, os níveis de aderência são baixos, a qualidade do nosso trabalho não é muito bom, mas chega a médio e longo prazo, nem nós aguentamos mais. E a gente vê muita gente largando a profissão, realmente, gente totalmente desestimulada, porque encontraram maneiras de fazer as coisas que não estão ligados com minimamente científico, com o que o treinamento proporciona, porque cada dia a gente está aprendendo mais, né? Cada dia a gente está entendendo mais adaptações específicas,
de certos grupos, com certas comorbidades, com certas restrições, né? A gente diz o idoso nunca vem sozinho, né? Sempre vem com mais coisa, né? É problema no joelho, é problema não sei onde, é déficit cognitivo, etc. E a gente tem que ter soluções para o nosso treinamento que envolvam aspectos psicossociais também, mas tudo isso tem que estar organizado pelo treinamento, porque senão, gente, vira o parquinho, né? Como o Cru dizia lá, né, Ananda, ir para a piscina, ficar molhando a bunda, para ficar conversando, é fácil. Mas, gente, não tem porquê. Claro, tem que ter esses aspectos de sociabilidade, etc. Agora, isso não pode inibir o outro lado. A gente tem que usar todo o serrote do exercício, a gente está usando só ali no meio. É legal, está rindo, o pessoal se vê. Não, não dá. A gente tem que usar também de modo correto. E aí entra, eu acho que é uma das últimas mensagens que eu vou dar hoje para vocês. Eu acho que eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês também, que ao longo do semestre vocês vejam esse aspecto, tá? Que eu acho que é super importante. O conhecimento de treinamento físico, ele está colocado no curso de vocês como ele é uma disciplina obrigatória, e não é por acaso. Eu, às vezes, escutava, agora é menos, porque eu faço essa fala inicial e, ao longo do semestre, eu vou alertando, né? Eu via alunos no final do semestre, em anos anteriores, dizendo assim, professor, eu achei bem legal tua matéria, assim, tu é um cara legal até, legal essa disciplina, se bem que não é a minha área, né? Eu sou do lazer, eu sou da escola, eu sou do não sei o quê. Aí eu só passava, putz, o cara não entendeu a disciplina, né? O que eu quero dizer com isso, gente? O conteúdo de treinamento físico é um conteúdo transversal. Ele não é um ser, ele não é uma área específica. Ele é onde exista exercício, onde exista, até como a gente queira chamar, né, uma prática corporal sistematizada, que a gente chama isso de educação física, queira ou não queira, os princípios do treinamento vão estar atuando ali de forma certa ou errada. A decisão é o professor saber usar isso, né? E a gente viveu uma época na URGS, né, que a Ananda pegou um pouquinho, eu peguei mais, inclusive, depois como presidente de sociedade científica que eu fui, vivi muito isso, o discurso assim do, não, treinamento é coisa do alto rendimento, do esporte de alto nível, porque na escola não pode estar dentro, etc. Um discurso muito atrasado, gente. Hoje em dia, o que a gente vê de trabalhos legais dentro da escola, onde os conteúdos de treinamento também estão colocados ali, são incríveis, inclusive especialmente, eu digo, em grupos às vezes mais vulneráveis. E aí eu coloco, a questão que eu girava a chave sempre era o seguinte, quer dizer, por que será que esse conhecimento historicamente produzido tem que ser dado só para alguns grupos? Né? O que eu vi de coisas interessantes, gente, vou dizer coisas até bem fortes, tá? Colegas meus que trabalharam, eu fui do movimento estudantil, e já digo para vocês de cara, isso para mim não é nenhum problema, eu convivo com diferentes visões de mundo. Eu sou um cara de esquerda, tá? E vi assim, colegas aplicando o treinamento no MST, colegas usando isso no Pilates, em campos dos mais diversos, porque isso não é não existe uma inibição quando eu aplico esses conhecimentos, não é por isso que eu estou reativando apenas o capitalismo, etc. Ao contrário, eu estou trazendo o que historicamente está produzido para todos os grupos, e isso é um conhecimento que não é discutível, ele tem que ser aplicado. De novo, claro, eu não vou aplicar o treinamento do atleta de voleibol lá da Ananda na escola, eu vou ter outras regras, eu vou ter vários outros elementos que vão estar sendo influenciados. Né? Agora, certamente tem vários conteúdos que vocês vão ver que são essenciais do treinamento que se aplicam para qualquer situação. E aí vou desde o paciente do Parkinson até o meu atleta do triatlo, tá? Resumindo um pouco. Tá? E é uma missão nossa, inclusive, trabalhar com isso em todas as escalas de trabalho que a gente tenha na nossa área. Tá? Coloco isso para vocês. E quem tem essa pulga atrás da orelha, eu coloco isso. Não escutem tanto só o professor que disse, especialmente quando é um discurso sectário, né? Não, aquele conhecimento não serve. Tudo que é lado. Eu já vi professor de musculação dizer que conhecimento da área da sociocultural não interessa. Nunca usei. Sim, mas não adianta. Tu tem ali um aluno que não é um robô. Tem alunos que têm as suas intenções, as suas relações sociais, e o que eu vejo, assim, quem está na prática sabe que tem que considerar isso. Depois, ao longo do semestre, a gente vai dar muito caso, né, Ananda?
exemplificando, né? O treinador que é o cientista, quer medir tudo e não conversa com o aluno, se dá mal. Os caras hoje em dia o que a gente mais tem é déficit cognitivo, sintoma depressivo às alturas, depressão rolando em todo mundo, aí tu quer ali só ficar dando grito pro cara sem olhar pro cara. Tem que considerar esses aspectos também. E a gente vai, de novo, trazer esses elementos. Esses não são tão fáceis de trabalhar, a gente não tem como quantificar tão fácil, mas a gente tem que considerar sim. E nós vamos falar, quando falar um pouquinho dos métodos, nós vamos dizer de características, né? De tipo de treino, com tipo de aluno, né? E isso vai municiar vocês para tomarem decisões que tenham mais a ver com a realidade, com o mundo real e não só do mundo do professor tartaruga, que estuda lá a mecânica energética da locomoção, né? Mas o mundo real ele é um pouquinho mais complicado do que isso, tá? Eu coloco, né, assim, como complemento, acho que da fala do Tartaruga, os princípios do treinamento e a parte da periodização serve para qualquer planejamento e organização, né? Eu acho que ele fundamenta. Eu acho que desmistificar a questão do treinamento como atleta de elite, claro que a gente, eu acho que isso hoje já é muito claro, mas o treinamento pode ser o idoso levantar de uma cadeira e voltar a se locomover dentro de um espaço físico da sua própria casa, né? Então, esse leque, né, de diferentes populações, diferentes situações, limitações, comorbidades, que na prática é o que a gente encontra se a gente não vai atuar no alto rendimento, no esporte, mas se a gente vai atuar numa academia como personal, é esse público que vai chegar até nós como professores, e esse lado também do psicológico, das questões de vida, passa a ser extremamente importante, mas exatamente como o Leonardo ressaltou, tu não vai deixar de lado a parte teórica, né, os princípios do treinamento, tu só vai botar no liquidificador e fazer disso uma compreensão um pouco mais interessante e que se possa colocar em prática para que tu tenha sucesso para o teu aluno e para ti, né? Porque acaba sendo um retorno para ti também como profissional que vai estar atuando na prática, o resultado do teu aluno. O resultado do teu aluno não vai depender única e exclusivamente da força medida lá num teste de um RM de extensor de joelho. Vai estar medido na qualidade de vida, vai estar medido, né, às vezes em relação a sintomas depressivos, a uma diminuição de índices glicêmicos, pressão arterial. Então, tu tem N variáveis aí que podem estar sendo avaliadas como formas de ver se o teu treinamento está sendo efetivo ou não, né? Estabelecer objetivos, trabalhar com boas anamneses, entender a busca, né, do teu aluno, do teu atleta, né, o que ele quer e como que tu vai organizar, né? E aí acho que a disciplina do treinamento traz exatamente isso. Traz desde os princípios do treinamento, né, das adaptações, da reversibilidade, do princípio da continuidade, para que a gente venha entender como trabalhar os métodos para melhorar a força, a potência, a flexibilidade, e depois como organizar esse planejamento, que eu acho que é o grande, talvez a parte, a cereja do bolo, né? É a parte da periodização, o fechamento, né, da disciplina, que a gente possa pensar nisso de forma não como uma única aula, né? E sim como um microciclo, um mesociclo, um macrociclo, né? Que tu pense isso ao longo de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, que às vezes é o que a gente acaba vivenciando com os nossos alunos na prática, alunos que estão, né? Que são alunos e que tu vai ter que montar e organizar essa prática para que esse aluno siga sempre melhorando, assim como eu quero uma vida útil de um atleta, que ele não renda por um único ano e se machuque, e sim que ele jogue futebol, no caso, só um mero exemplo, por 10 anos, e eu busque sempre estar otimizando o máximo da sua performance por uns ciclos mais longos. Muito bem, né? Obrigado, Ananda. Pessoal, algum comentário sobre essa parte inicial? Ou até esclarecimento mesmo, de alguma coisinha que vocês viram, mas isso aqui me incomodou, isso aqui eu queria saber mais, ou saber a opinião mesmo minha e tal, porque tem essa coisa, como a gente é velho, né, Ananda? A gente vai juntando, né? Acumulando. A gente tem que cuidar, porque senão a gente para de dar aula e dá só relato de experiência, né? Deve ficar velho. Professor, eu fiquei Marcos, numa dúvida referente a só essa primeira tarefa. O que seria essa primeira tarefa no Facebook? Ah, tá. Muito bem.
Parece aquelas cartas na manga de evento, né? Eu vou deixar registrando aqui, assim. Ótima pergunta, caro colega. Quando o cara começa a responder isso no evento, é porque a pergunta foi preparada, né? Era o próximo ponto do conteúdo, assim. Gente, vocês têm a tarefa 1. Olha só, eu e o Marcos estamos tão combinados aqui, que inclusive, ó, tá, copia e cola na hora, no chat aí, saiu a tarefa 1. O que acontece, pessoal? A Ananda, não façam ainda, porque a gente não botou, né? Vocês vão entrar no grupo ali. O que vocês podem fazer é realmente entrar e se associar ali, como é que é? Se inscrever, né, no grupo, né? Na página. Na página, isso. Inscrevam na página. Grupo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar ainda hoje, ou talvez até amanhã, tá? Enviando as enquetes, tá? Vão ter 2 ou 3 enquetes sobre conceitos principais. Tá? Conceito de treinamento, desempenho e carga. É por aí. Tá? O que eu peço para vocês? Respondam, dessa vez, vou solicitar que vocês não estudem mesmo. Que vocês façam aquilo que vocês acham que é. Não busquem no Google, busquem e escrevam o que vocês acham que é, tá? E até para a gente ir discutindo isso mesmo, vendo como a gente vê algumas coisas e como a gente vai começar a ver na disciplina. Tá? Então, façam esse esforço mesmo, ao contrário. Eu vou estar quase sempre pedindo que vocês usem as ferramentas da internet, mas dessa vez, não. Tá? Dessa vez, não. E aí está dada a tarefa, vai ser isso, mas esperem no máximo até amanhã, que já vai estar as enquetes. É importante que elas estejam respondidas para quinta-feira. Quinta-feira, no horário da aula, nós vamos bloquear elas. Tá? Então, por isso... Ananda, conseguimos botar hoje para... Hoje, eu tô com a cabeça até o fim já de tarde, né? Tá, com certeza. Mas tem tempo, né? Porque aí é de manhã, né? Então tá. Então, hoje ainda vai estar essas enquetes. Ou seja, a partir de amanhã vocês vão ter todo dia, ou até hoje de noite já, para responder elas. É importante que vocês respondam. Isso já é a primeira avaliação, tá, Marcos? Sendo bem objetivo. Vai estar lá, respondam e comentem. Lembrem disso. Ali tem também comentário. Mas eu não acho que é nenhuma dessas alternativas. Eu acho que é tal, né? E vai lá e bota. Achei muito legal essa resposta. Vai aparecer também. Outra coisa, nessas enquetes vocês podem votar na melhor resposta. Eu também convido vocês a votarem. Eu não sei se é curtir, votar, não sei bem como é que é o negócio ali, mas tem, tá? Tem esse negócio aí nessa enquete, e aí vocês botem ali também algum comentário. E nós vamos convidar alguns colegas aí do treinamento a também dar umas curtidas e participar, tá? Nós vamos convidar o Léo Ribas, tá, Nanda? E se tu conhecer também mais gente que tu queira aí, já bota ali, convida e pede para participar mesmo, assim, ativamente, tá? Estou esperando a participação de vocês. Pessoal, a última mensagem, enquanto o Marcos estava perguntando, eu lembrei de outra coisa também. O grande objetivo dessa disciplina, tá, é fazer com que a gente use a internet de uma maneira melhor, né? A gente está vivendo dias de obscurantismo como não se imaginava que podia existir nessa dimensão. Todo mundo acha que agora sabia, mas está batendo a cara de uma forma que a gente não sabia, né? Eu sou um fanático, assim, eu sou um cara que sigo muito e li quase todos os livros do Humberto Eco, né? Um cara que nasceu aqui perto, uns 30 quilômetros, gosto muito, fui na cidade dele, já onde ele nasceu, vi muita coisa da obra dele, até local e tal. Uma coisa que ele diz, assim, ele ficou muito famoso quando no início do uso das hipermídias, né, que eles chamam, quando ele diz assim, que a internet, por um lado, deu conhecimento como nunca distribuído na história da humanidade, ao mesmo tempo ele deu voz para milhões de imbecis. Essa foi a frase dele, que pegou muito mal. Muita gente disse, mas isso é visão dos jornais antigos, que agora o conhecimento é muito mais plural, etc. Sim, é verdade. Mas também quebrou-se um pouco a hierarquia, né? Ele coloca assim que a opinião de um prêmio Nobel sobre o assunto que o cara estudou, muitas vezes é a mesma do tio do WhatsApp. E o tio do WhatsApp tem mais certeza, inclusive, né? Resumindo um pouco, é um problema que ele levantou que é verdade. A gente está vivendo aí, né? Tem gente que continua achando que a vacina não funciona, tem gente que acha que a Terra é plana, e tem discussões que não auxiliam no conhecimento, mas perturbam. É como dizer no futuro, professor. Oi. Humberto Eco, ele tem essa tendência estranha de acertar sobre o futuro, né? Verdade. É quase que o Nostradamus científico. Eu sugiro até que vocês procurem coisas.
Por exemplo, o Código da Vinci, ele tem uma palestra que ele vai detonando toda a montagem, porque muita gente que acha que aquilo lá existiu, né, em certa parte. É um filme muito legal, eu gosto, e toda aquela sequência lá dos livros e tal, mas ele vai desmontando como é que foi construído tudo aquilo em base de um monte de mentira, com intenções puramente econômicas, assim. Então, eu sugiro, assim, acho que é muito legal para abrir a mente. De novo, né, gente, eu não gosto de ficar dizendo que é a verdade única e gosto sempre de dizer, assim, que as pessoas que têm opinião diferente, tudo bem. Só que o espaço aqui da disciplina, nós vamos exercitar para que a gente aumente o nível da discussão, né? Que a gente use ferramentas que são da ciência. Mesmo na ciência tem muita discussão sobre muita coisa do que a gente anda fazendo, mas que a gente eleve o nível, que a gente consiga usar um pouco do que historicamente foi produzido. Tem um outro exemplo que eu gosto muito, que é do Borges, escritor argentino, que ele traz a ideia, tem um conto que é do Funes, El Memorioso, em espanhol, tá? Que é o seguinte, ele constrói uma ficção de um cara que... Funes é o nome do cara, que é o cara que tem o conhecimento de toda a história da humanidade. Ele é um cara que tem uma memória exemplar e que conseguiu obter todo o conhecimento da... E, resumindo, o Funes, ele é um cara... É um idiota. Resumindo, eu vou aqui para não perder tempo. Ele não consegue formular ideias, ele só cospe conjunto de informações que ele foi armazenando, né? E qual é o paralelo que se faz, né, com isso, né, do Funes? É que hoje a internet é um pouco isso, né? A internet tem o maior conjunto do conhecimento que não se compara ao que existia nas bibliotecas antigas, né, lá do Oriente Médio, né, e tal, de Constantinopla, por exemplo, etc., não se chega perto. Nós temos mais de 100 vezes informação do que se tinha antes, conhecimento bom, inclusive, mas nós temos também, geometricamente, muito mais porcaria também. E vai ser a nossa tarefa durante o semestre a gente separar o joio do trigo, resumindo. A gente conseguir fazer algumas ferramentas, especialmente sobre treinamento, mas que exercitem vocês também a saber usar melhor as ferramentas. E uma delas vai ser essa. O conhecimento científico tem níveis de evidência, tem processos decisórios que passam por qualidade das revistas que nos dão algum gradamento. E, às vezes, nem o mestrando, nem o doutorando sabem disso, né? Eles vão lendo coisas, mas está publicado. Não, espera aí. Existem algumas regras de revisão por pares que vão nos auxiliar nisso. E eu espero que durante o semestre vocês consigam usar melhor essa baita ferramenta que é a internet, que ao mesmo tempo pode ser uma grande porcaria, né? Como eu tentei trazer aqui para vocês. Mas essa é a última mensagem da aula, tá? E aí eu paro aqui de gravar.